Boa tarde, pessoal. Surgiu uma dúvida hoje no grupo sobre a diferença, né, entre o princípio da anterioridade e o princípio da noventena, né? O que acontece? O artigo 150 da Constituição Federal, ele traz ali nos seus incisos 2 e 3, no inciso 2, o princípio da anterioridade, e no inciso 3, o princípio da noventena. O princípio da anterioridade ele vai dispor o seguinte: não é possível, uma vez que nós tenhamos uma lei que institua um tributo, ou aumente um tributo, piore a situação do contribuinte, não é possível de jeito nenhum que a gente cobre aquele tributo majorado, criado naquele mesmo exercício. A gente precisa esperar o próximo exercício para então fazer essa cobrança, tá certo? Já no caso da noventena, ela se aplica no seguinte caso: uma vez que a gente institui o tributo, certo? Eu só posso cobrá-lo 90 dias após esse prazo, né, essa entrada em vigor da lei que instituiu o tributo. Tirando isso, eu não posso fazer essa cobrança. Isso se aplica a todo e qualquer caso? Não necessariamente. Existem alguns tributos específicos que eles não vão se submeter nem à anterioridade, nem à noventena. Vou disponibilizar uma planilhazinha para vocês. E existem alguns tributos que ou vão se submeter somente à anterioridade ou somente à noventena, tá certo? Vou esquematizar isso tudo com vocês daqui a pouquinho. Mas vamos lá, só para a gente entender essa situação, como é que fica fácil de entender esse caso? Vejam o seguinte: imaginem que nós estamos no ano de 2019, certo? No ano de 2019. No ano de 2019 foi instituído determinado tributo. Um determinado tributo foi instituído bem aqui em 2019. Pela anterioridade, ele não pode ser cobrado em 2019, somente então em 2020 que eu posso ter essa cobrança. Tá certo? A anterioridade impede que a gente cobre o tributo nesse período. Somente aqui eu posso realmente cobrar esse tributo. Isso é a questão da anterioridade. Já na noventena, a gente tem aqui o seguinte: no mesmo período, 2019, imaginem que a gente teve aí a instituição desse tributo por uma lei que foi publicada em outubro de 2019, certo? A gente precisa aguardar 90 dias. Então, de 1º de outubro de 2019, supondo que foi publicada em outubro de 2019, 1º de outubro. A gente vai passar 1º de outubro, 1º de novembro, 1º de dezembro, somente em 1º de janeiro que eu vou poder fazer essa cobrança. Então, basicamente, a gente tem aqui a necessidade de aguardar esses 90 dias para fazer essa cobrança, tá certo? Então, basicamente, é essa a grande diferença. E o mais interessante, um desses princípios não anula o outro. Normalmente, a anterioridade caminha junto com a noventena. Ou seja, além de só poder cobrar no ano seguinte, eu preciso necessariamente aguardar 90 dias. Então, ainda que uma lei venha a ser publicada em outubro, em novembro, em dezembro, o que já aconteceu no passado, uma lei ser publicada, por exemplo, em 31 de dezembro de um determinado ano, para já entrar em vigor no ano seguinte, isso é impossível, em razão da noventena, tá certo? Mas, mais uma vez, não são a todos os tributos que se aplicam esses princípios. Daqui a pouquinho eu vou disponibilizar para vocês uma planilha onde tem todas as aplicações. Onde é que se aplica a anterioridade, onde se aplica a noventena e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Basicamente é isso. Eu espero que tenha sanado a dúvida. Tranquilo? Um abraço.